Exaltado seja o nome do Senhor. Nós louvamos o Senhor por esta rica oportunidade que nós temos de mais uma vez ouvir a voz do nosso Salvador. Estamos felizes, fechando um ciclo, 12 mensagens pregadas durante o ano de 2019, e nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele falou aos nossos corações. Foi um ano de grandes aprendizados. O Senhor tem nos tratado, e Ele vai continuar tratando, porque Ele é um Deus bom, é um Deus que fala com o seu povo, é um Deus vivo. Eu queria que você abrisse o seu coração nesta noite. Nós temos uma palavra de Deus para a tua vida. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Em função do tempo eu não vou reler o texto que nós lemos inicialmente, mas como se trata de uma mensagem expositiva, ao longo da pregação, da exposição da palavra, eu vou retomar várias vezes os versículos lidos. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Nós estamos diante de um texto enigmático, porque é um texto, é uma celebração ao nome do Senhor. É interessante, e eu quero chamar a sua atenção para isso, que o contexto desta mensagem era um contexto delicado. Eu tenho certeza que é muito bom você sentir o consolo de Deus numa noite como essa, e sentir que Deus está em nosso meio, e sentir a voz dEle, e sentir de algum modo que a nossa adoração chega a Ele. Mas o contexto que o povo de Israel estava vivendo, quando é narrado esta história pelo médico, historiador e teólogo Lucas, não era esse. Era um contexto que nós chamamos de o silêncio de Deus. Esse período, o contexto de tudo isso que nós estamos tratando aqui, era um período que nós chamamos de período interbíblico. Era o período do final do Antigo Testamento e o início do Novo. Deus tinha silenciado. Deus falou grandemente ao povo de Israel por diversos profetas. O povo não ouviu a voz do Senhor. Então Deus silenciou. Deus calou-se. E agora o que nós vamos ver em Maria, no texto de Lucas, o cântico de Maria era Deus voltando a falar com o seu povo. É por isso que ela estava alegre, porque era um momento de grande alegria e de grande felicidade. É o que ela diz aqui. O texto que nós estamos analisando é o cântico de Maria, que ele chama Magnificat, que é exatamente ela engrandecendo ao nome do Senhor, porque Ele voltou a falar com o seu povo. A última vez que o povo tinha ouvido a voz de Deus através de um profeta, era com o profeta Malaquias, profetizando acerca de um que nasceria e que ele abriria o caminho para o Senhor. Ele falava de João Batista, primo do Senhor Jesus, ou parente do Senhor Jesus Cristo. E agora João Batista estava prestes a nascer, e ele colocaria em ordem, ele pregaria o arrependimento, ele ensinaria as verdades eternas ao povo. E o que eu amo no Evangelho de Lucas, é porque não é um evangelho qualquer, ele é um evangelho em que Lucas se esmerou. E eu quero iniciar a minha pregação de hoje falando sobre o que diz Lucas, capítulo 1, versículo 1. Lucas escreve a Teófilo, e ele diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. O que era que Lucas estava dizendo? Traduzindo, ele estava dizendo assim: Teófilo, já foi falado muita coisa a respeito do que aconteceu no período de Jesus Cristo, e eu fiz o seguinte: eu fui investigar, Teófilo.
Eu fui falar com as pessoas que viram. Eu fui falar com as pessoas que andaram com Jesus. Eu fui falar com a mãe de Jesus. Eu fiz uma investigação minuciosa para que o que eu registre aqui seja a verdade dos fatos. O que Lucas estava dizendo aqui: olha, vocês estão diante de um testemunho verdadeiro. Esse Jesus veio, Ele salvou, Ele morreu, Ele está vivo com o Pai. Fiquem tranquilos, esta palavra é fiel e verdadeira. Isso é muito maravilhoso, porque Lucas toma o cuidado, e nós somos um povo que canta. O judeu é um povo que celebra, e Lucas, só no início do livro dele, ele registra 5 cânticos de louvor a Deus. Ele registra o cântico de Isabel, que é conhecido como beatitude, que traduzindo seria bem-aventurada. É quando Isabel chega para Maria e diz assim: bem-aventurada, agraciada és tu, Maria, por carregar o meu Salvador. Maria responde para Isabel cantando o Magnificat, que ela está dizendo: engrandece a minha alma ao Senhor. Logo em seguida nós temos o cântico de Zacarias, uma vez que ele vê o seu filho, e ele canta o Benedictus. Ele diz: bendito é o Senhor, que na velhice de minha esposa deu-me um filho. Quando Jesus nasce, Lucas registra um hino de louvor a Deus conhecido como Glória ao Excelsus Deo, que seria glória a Deus das alturas, paz na terra, nasceu o Salvador. E por fim, nós temos o 5º hino registrado no livro de Lucas, que é o Nunc Dimittis, que é: agora despede em paz o teu servo. É quando Simeão pega o Senhor Jesus Cristo nos braços, e ele tinha recebido uma profecia que ele veria o Salvador de Israel. Ele pega aquele menino, o Filho de Deus, nos braços e diz: Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! O povo estava feliz porque estava sendo visitado por Deus. E não era uma visitação qualquer, irmãos, era após um grande silêncio de Deus. Era um período de opressão. Sabe qual era o contexto? Israel era uma colônia de Roma. O imperador Augusto Otávio coordenava todo o Império Romano e expandiu até as terras de Israel e conquistou. Para agradar os judeus, ele colocou Herodes o Grande, aquele que manda matar as crianças, a fim de matar Jesus Cristo. Então, o que estava acontecendo? Israel estava subjugada por Roma, e tinha um rei, que era o rei chamado Rei dos Judeus, que oprimia, que massacrava. Era uma época de pobreza, era uma época de opressão, era uma época de grandes impostos. O povo estava sofrendo. Era situação extremamente delicada, porque o pobre padecia, e os soberbos, os soberanos, se achavam os senhores da terra. E é nesse contexto que eu faço a minha primeira observação, a minha primeira nota nesta noite. Quando tudo nos escapa, quando não temos a quem recorrer, quando tudo que nos resta é o Senhor, é o momento de maior segurança espiritual que nós temos. Porque não dá para pedir para o padrinho, para o pai, para a mãe. Tudo que nos resta é falar com o soberano Senhor da terra. Assim estava o povo de Israel, quebrado, sem esperança, não sabia o que fazer. Eles tinham apenas o quê? As promessas. Me diga se você não está vivendo desse jeito, confiando nas promessas que o Senhor tem feito ao seu povo. Assim estava o povo de Israel. Não tinha palavra, não tinha uma nova profecia. Aquele povo estava apegado nas promessas que tinha ouvido do seu Senhor. E assim nós estamos também, confiando nas promessas, que brevemente tudo aqui vai cessar, e que o nosso poderoso Senhor limpará de nossos olhos toda lágrima, e nos levará para junto deles mesmo, para que nós possamos glorificá-lo eternamente. É de promessas que o crente vive, não por vistas, mas confiando nas promessas do Senhor. E eu faço a segunda observação nesta noite, a segunda nota. Geralmente, nós falamos muito, mas quando a terra se silencia, os céus bradam.
quando nós humilhamos a nossa inteligência, aí é que nós ouvimos o poderoso Senhor do universo. Às vezes nós falamos muito e ouvimos muito pouco do nosso Senhor. Nós precisamos ouvir mais o que o Senhor tem a nos dizer. Ele tem algo para nos falar, louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto que eu quero tratar nesta noite é que Deus visita o seu povo. E como é que Ele visita? Ele visita de modo maravilhoso e sobrenatural. A primeira visita que Ele faz é para um casal de idosos cuja mulher é estéril. A palavra do Senhor vai dizer que Zacarias e Isabel eram um casal justo, que observava os caminhos, os estatutos do Senhor. Eles observavam com muita sinceridade. Só que Isabel era estéril. Isabel não tinha condição de ter mais filho. Mas Gabriel agora visita Gabriel, o arcanjo Gabriel, aquele que recebe a incumbência de ir até Isabel e dizer: olha, Isabel, tu mesmo na tua idade, tu mesmo já em dificuldade, vai gerar um filho. E ele não vai ser um filho qualquer. Ele vai ser aquele que vai abrir o caminho do Senhor. Ele vai pregar sobre arrependimento. Olha o que Deus faz. E aí Isabel, eu acho fantástico que Isabel responde, Lucas 1:25, ela diz assim: foi o Senhor que me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Quando ela está de posse daquela gestação, ela só tem uma coisa a fazer: reconhecer que não era uma ação humana, não era uma coincidência, mas foi o Senhor, o poderoso Senhor da terra, que a contemplou e mudou a sua sorte. Passam-se 6 meses. O anjo Gabriel tem uma segunda incumbência: voltar à terra. Só que desta vez a situação era mais complicada. Da primeira vez ele foi no templo, conversou com Zacarias, o pai de João Batista. Foi fácil encontrar. A segunda vez ele precisava ir para uma cidade chamada Nazaré. Nazaré que não estava no mapa. Nazaré da Galileia, uma cidade pobre, esquecida, mal falada, sofrida, uma cidade improvável, miserável, carente. Para você ter uma ideia como Nazaré era desprezado, Filipe chega para um homem chamado Natanael e diz assim: Natanael, nós encontramos o Messias, ele é de Nazaré. Natanael responde imediatamente para Filipe dizendo assim: Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz assim: vem e vede. O que eu quero tratar aqui com você é que o Deus que nós servimos é o Deus dos improváveis. Certamente Maria não estaria na lista dos religiosos como aquela que poderia carregar o Salvador. Ela era, talvez num bom português piripiriense, ela era lá das brenhas, lá nas entranhas do mais longínquo interior, pobre, carente, mas assim o Senhor a contemplou e a visitou. E eu digo para você nesta noite o seguinte: é exatamente na improbabilidade dos homens que Deus busca os seus. O Evangelho pega os que não são e os fazem ser. É por isso que nós fomos alcançados. É porque não havia em nós nada de especial. E é exatamente nisso, quando o poder de Deus é quem nos aperfeiçoa, é que Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa jovem estava prometida para um homem da tribo de Judá, por nome José. Ele era descendente de Davi. Gabriel chega para Maria e diz assim: olha, você vai carregar o Salvador. Maria olha, vê aquela situação, pensa, conversa com o anjo e diz assim: mas como é que vai ser isso? Eu não conheço, eu nunca tive relações com homem algum. Porque na maioria das vezes nós só enxergamos as dificuldades. Nós olhamos logo para o problema, isso não vai dar certo. Tem problema demais, tem dificuldade demais. E o que eu acho maravilhoso é como Gabriel chama a atenção de Maria e diz assim: Maria, vai ser milagre.
É milagre, Maria. E ele responde no verso 35: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí o anjo testemunha. Agora ele diz assim: olha, Isabel, sua parenta, está igualmente grávida, apesar da idade avançada, sendo este já o 6º mês daquela que diziam ser estéril. Aí o anjo ainda completa e diz assim: porque para Deus não há impossíveis. Somos nós que limitamos o poder do nosso Deus, não Ele. É nós que achamos a dificuldade, não Ele. Porque para Ele não há impossível. E eu pego e lhe digo: não se caminha no sobrenatural com passos naturais. É fato que nós falamos muito em milagres, fé, oração, mas muitas vezes o nosso coração está ressequido. E só tem um modo de nós rompermos com isso: é com a chuva do Espírito do Senhor sobre nós. Para que nós possamos pisar no sobrenatural, nós vamos precisar de fé, coragem, e muitas vezes caminhar mesmo sem ver, confiando no Senhor. Depois desta fala do anjo, Maria diz algo muito emblemático: aqui está a tua serva, aconteça conforme a tua palavra. Você poderia estar dizendo: oh, que coisa linda, isso é tão maravilhoso. Mas deixa eu lhe falar das implicações. Idade de Maria: entre 14 e 16 anos no máximo. Mulher, pobre, de uma cidade sem nome, sem reputação. Estava prometida a um homem. Agora aparece grávida. Quando ela diz assim: aqui está a tua serva, aconteça como o Senhor disse, ela estava dizendo assim: eu não me importo com a minha reputação, desde que eu engrandeça o teu nome, Senhor. Porque eu poderia lhe dizer que a primeira coisa que poderia acontecer com Maria era ser julgada publicamente, apontada. A segunda coisa que poderia acontecer, ela poderia perder o noivo. Mas o fato dela estar noiva dava direito a José de pedir o apedrejamento público dela, porque ela tinha um compromisso e de repente apareceu grávida. Mas ainda assim, uma jovem entre 14 e 16 anos diz assim: Senhor, aqui está a tua serva. E eu lhe digo, quando nós aceitamos a vontade de Deus, nós não podemos nos preocupar com a nossa reputação. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem garante, é Ele quem cuida. Ao sermos chamados pelo Senhor, irmãos, nem sempre nós entenderemos tudo nos mínimos detalhes. Na maioria das vezes nós caminharemos por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho muito interessante que Maria não entendia tudo. No dia que o menino nasceu, que ela estava ali naquela estribaria, e 3 magos, 3 pastores visitam a criança e falam tantas coisas bonitas para José e para ela. O texto bíblico diz que ela não compreendia tudo o que estava acontecendo, mas guardava no coração. Ela diz assim: eu não entendo tudo, mas chegará um momento que eu vou compreender tudo o que está acontecendo, tudo o que está se passando. Louvado seja o nome do Senhor. Maria, diante de toda essa exposição, ela agora se dirige para a casa de Isabel. O texto bíblico, Lucas, não relata onde que ficava a casa de Isabel. Muito provavelmente uma comunidade, uma província, um local um pouco distante. Ela se muda para lá porque Isabel já está com 6 meses de gravidez. Então Maria passa 3 meses com ela, muito provavelmente para ajudá-la na fase final da gestação, tendo em vista que Maria acabara de estar grávida, e a gravidez geralmente só desponta a partir dos 3 meses. Então ela tinha todas as condições de ser um auxílio ali para Isabel. E é quando ela encontra Isabel, que ela faz a narrativa talvez mais célebre, mais importante, que é exatamente o Magnificat, que é quando ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor. E eu quero extrair daqui 4 pontos para você em rápidas palavras, coisas que nós podemos aprender a partir do que Maria disse,
de como ela se declarou ao Senhor, o poder que havia nas suas palavras, porque não eram palavras soltas aos ventos, era uma palavra carregada de conhecimento bíblico. Era uma jovem de 16 anos que compreendia a vontade do Senhor escrita no Antigo Testamento. Primeira coisa que eu quero tratar com você é o conteúdo da adoração. Maria, ao cantar, ao prestar esse louvor a Deus, nesta canção conhecida como Cântico de Maria, ela cita pelo menos 12 livros bíblicos. Ela cita conteúdo de 12 livros da Bíblia. Ela faz mais de 40 citações aos textos bíblicos. O que eu aprendo com isso? Que era uma menina de entre 14 e 16 anos, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia a Bíblia Sagrada, que gastava tempo conhecendo a vontade do Senhor. E a primeira coisa que eu quero tratar aqui é com os jovens. Ser jovem ou ser adolescente não é desculpa para não conhecer e não viver a palavra de Deus. Os pais que não se esmeram a transmitir o ensino bíblico serão indesculpáveis diante de Deus. Há uma responsabilidade no papai e na mamãe de transmitir as verdades eternas aqui para seus filhos. Maria conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus, conhecia as promessas do Senhor, ela tinha intimidade. Ninguém cita 12 livros da Bíblia, faz 40 citações de texto bíblico num relato, sem conhecer, sem ter intimidade com as Escrituras. E ela serve de exemplo, porque o conteúdo da adoração deve ser bíblico, deve agradar o nosso Senhor. Não é o que nós queremos dar a Deus, mas é aquilo que Ele merece receber de nós. A forma da adoração. Maria compreende, discerne o cumprimento da promessa. Ela identifica o mover do Senhor na sua vida. É por isso que ela canta no verso 46 do capítulo 1: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito alegra-se em Deus meu Salvador. Era uma expressão de amor e de alegria ao nosso Deus. Era uma expressão de busca ao nosso Deus. Aí você poderia me dizer, mas e como é que a gente faz quando a gente não consegue sentir alegria em adorar a Deus? Como é que a gente faz quando o culto virou um mero ritual? Como vencer isso? Como vencer quando todo mundo do lado está sentindo a presença de Deus e o meu coração está ressequido, eu já não sinto? O que fazer? Quem sabe você está nesse quadro, tem sido só mais um na multidão, mas a palavra de Deus também traz esperança para nós. Quando ela diz que, e eu posso lhe dar algumas dicas, está se sentindo assim? Já não consegue sentir a presença do nosso Senhor? Não é desistindo que você vai resolver, é se dedicando mais a Ele, é olhando para Ele com expectativa, é olhando para Ele com alegria e dizendo: Senhor, eu vou me apegar às promessas. Sabe por quê? Porque nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que sabemos. Há um Deus no céu que nos ama e que nos acolhe. Coloque o seu coração em Cristo, coloque a sua vida em Cristo, se esmere e busque orar mesmo sem vontade. Lutero, o grande reformador, dizia: quando eu tenho muita coisa para fazer, eu dobro o meu tempo de oração, porque senão eu não dou conta de vencer. Sozinho, irmãos, nós não vamos vencer, nós precisamos perseverar na adoração. Essa é a forma da nossa adoração, é uma adoração rendida ao Senhor, mesmo sem vontade, mesmo às vezes sem querer, mas é buscando, dizendo: Senhor, eu não estou com vontade, mas eu sei que é necessário. E Ele vai transformando o nosso coração, vai abrindo a nossa mente, vai nos envolvendo com o seu Espírito, vai nos quebrantando o coração. Foi isso que Ele prometeu ao povo de Israel. Ele disse: olha, eu vou arrancar esse coração de pedra e vou dar um coração de carne. Vocês vão me adorar, vocês vão me buscar.
Eu sou o que derramo água, chuva sobre a terra seca. Quem sabe o nosso coração está árido, sem expectativa, sem chance de brotar nada, mas como diz Jó, ao cheiro das águas brotará como planta nova. Quando a água de Deus, quando o Espírito de Deus nos envolver, nós seremos novos de novo. Louvado seja o nome do Senhor. O motivo da adoração: o conteúdo deve ser bíblico, a forma deve ser de coração. Agora Maria nos ensina o motivo da adoração, e ela nos dá 3 motivos. Primeiro, a graça salvadora. É o que ela diz: minha alma engrandece. Sabe por quê? Porque o Senhor atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez coisas grandes em meu favor, santo é o seu nome. Reverendo Hernani Dias Lopes, ele diz que o fato de Deus escolher Maria, da pobre e mal falada Nazaré, é a prova que Deus é livre e soberano para agir, e Ele age por meios estranhos e pouco convencionais. Quem diria que seria Maria? Quem diria que era de Nazaré? Quem diria? Mas nós servimos um Deus de surpresas. E aqui Maria louva ao Senhor. Ele diz: se eu fosse participar de algum seletivo, eu não ganharia, não seria eu a carregar o Salvador, eu não venceria, mas o Senhor se agradou de mim, como por algum motivo também se agradou de ti. Embora talvez muitos desprezem, julgam, digam coisas que não eram, por algum motivo Deus olhou para ti e disse: eu quero ele comigo, eu quero ela comigo, é minha. Shuri canta lá, mas Shuri anda. E aí o que você pode fazer? Louvar a Deus como fez Maria. Diz assim: graças a Deus, obrigado Senhor, porque todas as gerações, 2000 anos depois, nós estamos falando da pobre Maria, daquela mal falada Nazaré, e tendo ela como a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, uma mulher de fé que nos ensina grandes verdades. E a primeira coisa que ela nos ensina é a estar perto do Senhor e a fazer o que Ele nos manda. Oh, que coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, a justiça divina. Maria canta algo maravilhoso no verso 50: a sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços. Observe: dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas o faminto, mas despediu de mãos vazias os ricos. Aqui nós temos um aspecto profético, um discurso de esperança, uma sinalização de que quando nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de orgulho, cheios de soberbas, nós somos inúteis para o reino de Deus. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, aí sim nós estamos prontos para ser um instrumento de fácil manejo na mão do Senhor. Os seus talentos, os seus dons não servem de nada, porque Deus pega o mais simples e usa como Ele quer. Aquele povo estava esperando por justiça social, embora a sua maior necessidade fosse espiritual. E aqui tem um alerta para nós. O crente, aquele que serve ao Senhor, ele deve ser responsável no modo como ele administra aquilo que Deus lhe deu. Ele deve ser responsável no modo como ele administra os bens que o Senhor colocou nas suas mãos. Porque não há nada mais triste, não há nada mais trágico de que alguém viver uma vida apenas para atender os seus prazeres, gastar aquilo que recebe, que ganha apenas nos seus deleites. Aqui a Maria estava relembrando um assunto corriqueiro do Antigo Testamento: a justiça social, o cuidado com o pobre. O reino de Deus chega em Jesus exatamente para acolher aqueles que estão na pobreza,
pobreza social, emocional, mas também pobreza espiritual. É assim que Jesus começa o seu discurso do Sermão da Montanha: bem-aventurados pobres de espírito, aqueles que às vezes têm tudo, mas não têm nada, aqueles que são tão ricos, mas padecem de uma grande necessidade espiritual, um buraco que toma conta do seu coração. E eu ainda digo mais uma coisa a você: os filhos de Deus, eu e você, somos a face visível de um Deus invisível. A mão que o necessitado verá será a sua, e assim ele saberá que tem um Deus cuidando dele. É a nossa mão que muitos necessitados verão. É assim que ele olhará e dirá: você é a resposta de Deus. Eu pedi tanto isso ao Senhor. Nós somos instrumentos, irmãos, para acolher aqueles que necessitam. Louvado seja o nome de Jesus. O Dr. Stanley Jones diz que o Magnificat, o Cântico de Maria, ele traz uma revolução em Israel. A primeira coisa é uma revolução moral, porque ele dispensa no coração aqueles homens que alimentam pensamentos soberbos no mais íntimo coração. É aquele pensamento quando ninguém vê, mas há soberba. Uma revolução social e política, porque ele derrubou dos tronos os poderosos e exaltou exatamente os humildes, aqueles que não tinham ninguém por eles. E econômica, porque ele encheu de bens os famintos e despediu vazio aqueles que tinham tudo. Que revolução maravilhosa quando o Senhor chegou. Quando o poderoso Senhor da terra apresentou o seu reino, ele trouxe uma inversão em tudo. E terceiro ponto, a providência soberana. O verso 54, Maria diz assim: ajudou os seus servos Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Sabe por que Deus intervém na nossa vida? Porque Ele é misericordioso. Mas ainda tem mais: para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos seus antepassados. O cuidado de Deus para conosco é porque Ele prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. Ele amarra a sua palavra. O homem não. O homem promete e não leva até o final. O homem diz que vai fazer e muitas vezes não faz. O homem descumpre, renegocia, adia. O Deus que nós servimos, Ele é fiel e mantém a sua palavra e as suas promessas. Ele é o soberano Senhor da terra. Maria declara que o Deus de Israel vive, que Ele é misericordioso, que não nos trata como merecemos, que cumpre as suas promessas e que visita o seu povo. E aqui fica claro nesse texto que a última palavra não é dos soberbos, não é dos poderosos e nem dos ricos. A última palavra é do Senhor Jesus. O Senhor Deus, poderoso Senhor da terra, Ele não entrou na história de Israel pelos palácios dos governantes. Ele não entrou na história de Israel através do poder judiciário. Ele não entrou na história de Israel através do sistema religioso. Ele inverteu a história de modo sobrenatural, indo até aquela jovem simples, da mal falada Nazaré. Mas essa jovem simples tinha um coração disposto a obedecer. É bem provável que Maria, ao cantar esse cântico, ela tivesse em mente, sabe o quê? A queda de Faraó, a queda dos filisteus, a queda dos cananeus, a queda de Senaqueribe, a queda de Beltzazar, a queda daqueles que se levantaram contra o povo de Deus, que de modo sobrenatural Deus cuidou e protegeu o seu povo. É bem provável que ela também tivesse em mente o modo sobrenatural como Deus exaltou os improváveis, como Ele levantou José do cárcere para o governo, como Ele pegou Moisés do deserto
para conduzir o seu povo à terra prometida. O modo sobrenatural como ele pegou Davi de trás da malhada e colocou no trono de Israel. O modo soberano como ele pegou um escravo que veio cativo de Jerusalém para a Babilônia e fez um poderoso governante em Daniel. O modo como Deus inverteu a história, pegando aqueles que não eram e os fazendo ser. O cântico de Maria era um cântico arraigado em promessas, em saber que agora o necessitado, o carente, o humilde teria vez em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele agora olha e se compadece do aflito, do miserável, do sofrido. Ele é o Senhor que está ao nosso lado, que nos alcança, que não se corrompe pela política, que não se corrompe pelo dinheiro, mas tem um trono maravilhoso e digno. Louvado seja o nome do Senhor. O objeto da adoração, por último, e eu encerro. Maria nos revela que o objeto da adoração é a composição mais bela que existe: o Deus Trino, o Pai amoroso, o Filho gracioso e o Espírito consolador. Assim deve ser o objeto da nossa adoração. E eu concluo dizendo o seguinte: Maria, uma agraciada serva do Senhor, uma mulher de fé viva, que confiava em promessas. Ela, sem dúvida, a história vai nos dizer que ela foi uma das primeiras divulgadoras do Evangelho, pois foi nela que se divulgou as boas novas. Também uma das primeiros membros da igreja primitiva. Ela estava lá, engajada no ministério do seu filho Jesus. E ela nos ensina algumas verdades. Primeiro, a crer contra as circunstâncias, a caminhar por fé e não por vista, a ter uma fé no Deus do impossível, a crer no Deus que cumpre promessas. Ela também nos ensina a estarmos engajados na obra de Cristo Jesus. Ela foi a primeira a testemunhar a encarnação do Deus Santo que fez-se homem, e não o abandonou em seu ministério, porque quando todos os seus discípulos o deixaram, ela estava aos pés da cruz. E nós aprendemos com Maria a estarmos perto do Senhor Jesus, a caminharmos com Ele, a obedecermos a Ele. Ela nos ensina sobre seguir Jesus e a fazer tudo o que Ele disser, mas também nos ensina sobre um Deus que envolve pessoas simples, humildes, desprezados, nos seus atos mais maravilhosos. Você tem um ato mais maravilhoso do que um Deus que se fez carne e habitou entre os homens e se deu por eles? Eu desconheço. Deus envolve pessoas simples nas suas obras maravilhosas. Reconhecer o papel de Maria e o engajamento do ministério dela, no ministério de Cristo Jesus, é algo que nós devemos fazer sem medo. Não estou falando aqui de uma idolatria, de uma santificação. Eu estou falando de reconhecer um papel preponderante de uma grande mulher de Deus, a quinta pessoa mais mencionada no Novo Testamento. Uma mulher que se dedicou para a expansão do reino de Deus, que se deu e que disse: eis aqui a tua serva, faze como tu disseste. O Magnificat é o cântico de Maria. Nós vimos que a alegria plena é para aqueles que, tendo recebido o Senhor, vivem para magnificar, engrandecer, adorar em espírito e em verdade o Deus de toda a graça. É uma declaração poderosa, é um estudo maravilhoso compreendermos esse cântico que Maria agora nos revela e louva o nome do Senhor. Eu queria que você curvasse sua cabeça, por gentileza, e orasse comigo. Senhor, a tua palavra foi pregada nesta noite, e nós aprendemos tanto, Senhor Deus, com a tua serva, uma mulher simples, uma jovem que se disponibilizou, que disponibilizou a sua vida, que não se preocupou com a sua reputação,
Jovem que o seu único intento era se doar para que o teu nome fosse glorificado. Meu Deus, a nossa oração é que o Senhor nos visite de modo especial, que fortaleça a nossa fé em Ti, que nós possamos crer contra as circunstâncias, que nós possamos crer contra tudo aquilo que nós estamos vendo, mas vivermos por fé. A Tua serva, Senhor, nos ensina a estar perto do Senhor, a ter um coração voluntário, porque o Senhor aborrece o soberbo, mas exalta o humilde. Deus, trabalhe em nossas vidas e nos dá, Senhor, um coração igual ao Teu, um coração disposto a obedecer o Teu santo nome e a Tua santa palavra. Esta é a nossa oração nesta noite, Senhor. Cuida de nós, nos alcança, nos transforma pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.